Oh, meu Pai, como é que você enfrenta as lutas, né? Como você enfrenta as perseguições? Não permita que nada torne o seu coração amargurado. Mas vamos lá agora, vamos à palavra, vamos à palavra, vamos à palavra, todos juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que vimos aqui? Primeiro, humilhar-se. Segundo, orar, converter-se dos maus caminhos, buscar a minha face. Eu vou primeiro ler alguns textos para que nos posicionemos aqui. Joel 2, 12 a 14, juntos. Contudo agora, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, pois Elohim Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender as desgraças previstas. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, vosso Elohim Deus. Tocai, pois, o shofar, a trombeta em Sion, determinar o jejum geral, convocai uma assembleia solene, reunir todas as pessoas, eu quero ouvir vocês, reunir todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reunir todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé plantem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: ó Yahvé, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos: onde está o Deus deles? Agora note o que é aqui destacado aqui. Coração contrito é o fundamento do arrependimento. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes. É algo que você tem que dizer, levanta a mão e diz: Pai, dá-me o espírito de arrependimento. Vá lá, levanta a mão e peça: dá-me o espírito de arrependimento, derrama sobre mim o espírito de graça e de súplica. Queridos, nós estamos numa geração tão insensível, nós estamos habituados a ver tanta coisa, e agora se quiser pode transmitir, ok? Agora é palavra, se quiser pode transmitir a palavra. Nós precisamos clamar a Deus: quebra a calosidade. O arrependimento verdadeiro não é externo, é interno. Não é rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Deus não busca performances religiosas, busca corações quebrantados e contritos. Espírito que se encarna com Cristo, querido, que sente o que Jesus sente, que chora pelas causas que Jesus chora. A natureza de Deus no arrependimento. Se vocês quiserem apagar aqui também, na frente, podem. Para mim não faz diferença nenhuma, tá? Se quiserem apagar, para verem melhor lá no telão. Tardio em irar-se. Deus não se apressa em punir. Segundo, magnânimo e misericórdia. Sua misericórdia é abundante, compassivo e paciente. Deus é todo amor e cuidado, capaz de arrepender-se, isto é, suspende a desgraça que é prevista. Mas tem um chamado. Vamos ler o chamado? Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque Ele é tardio em irar-se e magnânimo. Eu gostaria de convidá-los hoje a assumirem dentro de si a nação e dizer: Deus, eu não chego só,
eu trago dentro de mim uma nação. Diga isso. Deus, eu não chego só. Trago dentro de mim uma nação, a nação que tu me deste. É o Brasil que está diante de ti. É o Brasil que ora, é o Brasil que clama, é o Brasil que chora. Temos que encarnar, esse é o primeiro espírito para a gente sentir. Quando eu fui aos 4 pontos extremos da nação para fazer os atos proféticos, levando trigo, vinho, azeite, Caburaí, Chuí, Montemor, Cabo Branco, eu fiz a ceia nos 4 pontos. E o que é que eu dizia? O Brasil. Eu levantei o cálice e o pão. O Brasil se aliança contigo desde o extremo norte, desde o extremo sul, desde o extremo oriente. O Brasil. Eu represento um povo. Eu represento uma nação. Como Jesus se identificou tanto, que se tornou um filho do homem como nós temos que nos identificar tanto com a nação, que nós nos tornamos a nação. Por isso os pecados nacionais se tornam os nossos pecados. Por isso a perdição da nação se torna nossa. Nós vamos clamar como se fôssemos nós. A verdadeira intercessão é colocar-se diante de Deus para pleitear a causa de um outro como se fosse sua própria. Quando você está em desespero, todos os dias, 1, 2 e 3 do mês, uma convocação de Loengo, para jejum e oração, um dos dias é só por Israel, porque tudo isso está envolvido. Os atalaias, somos atalaias. Temos que entender esse ministério tremendo. Jesus vive para interceder por nós, o Espírito intercede por nós. Então, quando eu respondo esse chamado do Espírito, eu me torno um com o Espírito Santo e com Jesus diante do trono, e começo a captar o que está no coração do Pai, e a verbalizar na terra o que os céus estão proclamando. Este é o ano das conexões divinas. Aleluia. Em Neemias, nós temos um exemplo tremendo, de um jejum nacional. Os filhos de Israel se juntaram sob o jejum, e vestidos de pano e saco, terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os de descendência israelita se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé, leia o restante, confessaram todos os erros, pecados e perversidades de quem? Dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. É bíblico. Nós orarmos no arrependemos pelos pecados dos nossos pais. Nossos pais pecaram, mas nós estamos colhendo as consequências. Nossos governantes estão pecando, mas nós estamos como nação colhendo as consequências. Juntos, postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a 4ª parte do dia, e passaram outras 3 horas, reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam em Yahvé, o Senhor Deus. 3 horas fazendo o quê? Olha o que está grifado. Fazendo o quê? Reconhecendo e confessando humildemente seus pecados. Pecados do povo e os pecados pessoais. Então veja que a palavra de Deus está no centro do arrependimento. Primeiro ouviram a palavra, e depois entregaram-se à confissão, porque os pecados são violação da palavra. O povo de Neemias não apenas confessou, leu a palavra de Deus. A Torá foi lida durante toda a 4ª parte do dia. E o arrependimento genuíno nasce de um encontro com a palavra viva de Deus. Por isso começamos aqui essa reflexão trazendo textos da palavra de Deus que nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade de colocar-nos no lugar da nação. Em Amós 8, de 11 a 12, também vamos ver que o desprezo pela palavra de Deus trouxe fome espiritual da nação. Salmo 119, 9, a palavra purifica o caminho dos jovens. A humilhação, o povo de Deus se humilha diante de Deus. A oração é um clamor sincero, buscar a face de Deus e converter-se dos seus maus caminhos. E o resultado disso tudo é o que? Leia: eu virei dos céus, perdoarei
Ei, agora veja, nós aqui vamos nos arrepender, vamos nos humilhar, vamos apartar dos nossos maus caminhos, e enquanto fazemos isso pela nação, Deus perdoa, Deus ouve e sara a terra inteira. Deus coloca nas nossas mãos, querido. Então para de ficar criticando o governo. E essa é uma coisa que eu chamo a atenção da igreja e dos intercessores. Gente, tira os olhos dos instrumentos do diabo. Eles apenas são instrumentos, mas é uma força espiritual que está por trás deles. E aí você está usando a sua boca para criticar, para falar, você está minando a sua energia espiritual, concentrando a sua mente no que o diabo está fazendo, em vez de concentrar a mente nas promessas. Fala o que Deus fala, para de estar mandando, de vendo o WhatsApp, de vendo o YouTube, de ouvindo A, B, o que é que fulano falou, o que é que Beltrano. Você já sabe que o que sai da boca não presta, então pare de ouvir, não polua os seus ouvidos, não polua o seu coração. Ligue-se do trono, é ano de conexões divinas, conectar o nosso coração com o trono de Deus, ouvir o que Deus fala e proclamar na terra. Eu tenho que ser a boca de Deus e não a boca do diabo. Amém? Porque a esperança não está em governo, não está em pessoa humana. E para mim um dos erros que a igreja perdeu, além de ficar celebrando, é olhar para o homem. Eu confesso que não gosto dessa história mito. Que história é essa? Não vamos idolatrar ninguém. Jesus é o Senhor, Ele usa quem quer, mas não podemos ficar olhando para a pessoa. É Ele. É claro que existem outros problemas aí, não vou entrar em detalhes, mas eu estou dizendo que a igreja entrou debaixo de juízo nesse governo. Porque ela entrou para as eleições passadas totalmente dividida, e no oba. Como é que se sabe que aí é uma feitiçaria? Olha, gente, sacrifício humano, o mal aqui importado de outros lugares dia e noite, uma intensidade tremenda no reino das trevas, enquanto a igreja está celebrando e quer ganhar a guerra. Agora toma chicote. Claro que a igreja vai sempre triunfar, mas precisamos aprender dos nossos erros e nos arrepender, porque não é só o pecado da igreja, começa com o nosso. Daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Porque vamos começar hoje arrependimento, não é por mim, cada um vai dizer por mim. Anciãos e líderes, quem é que é convocado? Todos, diga todos. Anciãos e líderes, isto é, os mais velhos, os experientes, os jovens, a nova geração, crianças e bebês, inclusive os que ainda mamam, recém-casados, noivo e noiva saem dos aposentos nupciais, sacerdotes que pranteiam entre o pórtico e o altar. Ninguém está isento, leia, ninguém está isento. O arrependimento é convocação nacional. Ninguém está isento. Esta é uma área, e eu falo em nome do Espírito Santo, porque Ele me comissionou a tocar a trombeta na igreja e a chamar todo mundo para vir para a linha de frente nessa batalha espiritual, para tomar de volta o que o inimigo roubou da nossa nação. Vamos ler novamente o verso 17 de Joel 2. Ó Yahvé, é uma oração: poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Esta é oração intercessória. Quem faz? Os sacerdotes, não apenas pelo povo, mas pela honra do nome de Deus entre as nações. Deus honrado. Alguém até chamou a atenção que no carnaval antes da pandemia, colocaram Jesus lá, uma coisa terrível, e logo depois veio a pandemia, como fosse um juízo. E agora estão anunciando juízo pelo que foi feito. Agora, meus lindos preciosos, é bom que esteja gravado, porque eu quero dar uma palavrinha aqui. Às vezes, meu espírito, ele reage. Por exemplo, eu escuto uma palavra, ele tem uma reação.
Sou muito sensível a qualquer palavra, a qualquer imagem. Aí de repente, quando eu vi um dos meus, a família dentro de uma lata. Depois eu descobri um pastor, vi um pastor. Meu espírito já ficou agravado. Como é que eu vou pegar uma imagem que os demônios usam e dar um banho de cristianismo e meter a minha família? A família não está em lata de conserva nenhuma. Essa história de conserva em lata foi o diabo que inventou. Nós estamos batizados no sangue do Cordeiro. Não estamos dentro de lata. Se você fez isso, tira a família da lata. Como é que tão facilmente você pega uma imagem do diabo e dá um banho de cristianismo? Acharam linda agora, olha aqui a família, na conserva de Jesus. Conserva o quê? Lata? Jesus não prendeu nenhuma família dentro de uma lata. O primeiro que eu vi, como tem autoridade sobre ele, diz assim: arranque sua família daí de dentro. Eu até pensei, quem foi o doido que inventou um negócio desse? Mas de repente eu vejo que o negócio está se multiplicando. Queridos, o mundo espiritual é real. É real. Onde está o teu Deus? Enfim, mas deixando isso porque me lembrei daqui da história de pegar um negócio lá do carnaval e jogar a família dentro da lata e dizer que estamos na lata da conserva de Jesus. Não, senhor, ok? Você vai pegar a imagem que eles usam, a ilustração que eles usam debochando, e trazer para cá e pôr lá dentro de uma lata. Meu filho, isso não é Bíblia não, isso é modismo. Desculpem lá, dessa vez eu fiquei violenta mesmo, porque o meu espírito se agravou, vendo que a gente está num livro de batalha tão grande e ainda vão fazer criancice, quer dizer, sem discernimento algum. Aí você vê um, copia o outro, acha bonitinho, vamos copiar. Vai copiando, nem para refletir. Isso é falta de visão profética, né, apóstolo? Falta de visão profética. Então, esta oração intercessória, nós, sacerdotes, avançando, a nação que se arrepende. Olha aqui, se nós vamos arrepender, e estamos aqui por identificação, Jeremias 18, 7 e 8. Se uma nação se arrepender, Deus suspende o mal que havia decretado. Não há nação tão caída que esteja além do alcance da misericórdia de Deus. A condição é o arrependimento genuíno, e o Brasil pode ser salvo se o povo de Deus se humilhar e orar. Nós veremos mudança neste ano se nós respondermos ao apelo do arrependimento. Deus quer pecados que clamam por arrependimento nacional, geral. Corrupção e mentira, temos aí os textos bíblicos. Injustiça e violência, imoralidade, idolatria e ocultismo, sangue inocente, ganância e fraude, são pecados que estão diante de nós e que clamam por algo. Vou só citar mais alguns: leis perversas, perseguição à igreja, rebeldia contra Deus, destruição da própria criação. Só para ter um exemplo: blasfêmia, integração, silêncio cúmplice. Mas vamos entrar em arrependimento. Primeiro, arrependimento que liberta a nação. O arrependimento não é apenas um ato religioso, é um ato político, social e espiritual que transforma nações. Quando o povo de Deus se humilha, Deus age na história. Deus ouve. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Então aí está a nossa responsabilidade como líderes. Quantos aqui são líderes de algum, seja de célula, seja de igreja? Quantos líderes aqui? Todos aqui têm que ser líderes, né? Se o líder não avisar o ímpio, é Ezequiel 3,18. Sangue deste será cobrado de quem? Do líder. Sou puro de sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, é o que diz Paulo. 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina, mostrando que nós que estamos à frente, somos responsáveis aí na frente. Tocai, pois, o chofar da trombeta, determinar um jejum geral, convocai a assembleia. O chofar era tocado em momentos de urgência nacional. Hoje o chamado arrependimento é igualmente urgente. Eu quero dar ênfase a isto, estou aqui para dizer isso, estou aí para gritar isso, onde quer que Deus me envie. A urgência do arrependimento nacional. Não há tempo para adiantamentos, a nação precisa de um povo de Deus de joelhos, em jejum, em choro, em quebrantamento, chamado. Agora, vamos começar conosco. Examine-se pessoalmente antes de clamar pela nação, examine o seu próprio coração. Segundo, confesse e abandone o pecado. Provérbios 28:13. Deixe, confesse e deixe. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí então pode interceder pela nação, clame. E convoque outros ao arrependimento. Aí sim a esperança do Brasil. Se o povo de Deus agir. Leia o texto, bem-aventurada é a nação cujo Deus, Provérbios 14:34, a justiça exalta as nações, mas o pecado, o Brasil tem uma herança cristã, queridos. Tem igrejas em cada cidade. Eu me lembro quando eu gritava, haverá uma igreja em cada esquina. Agora lá onde está a igreja em Brasília, quantas tem em cada rua? Qualquer dia eu vou sair por lá, só contando, porque é tanta igreja, é tanta igrejinha, né? Não importa que seja uma igrejinha, né? Milhões de igrejinhas, não sei quantas em cada rua. Sim, em cada cidade tem igreja, tem um povo que conhece o nome de Deus. Então a promessa de 2 de Crônicas 7,14 é para nós. A questão é, o povo de Deus vai se humilhar? Com 36% de evangélicos, o que é que está fazendo tanto crente nesse país? Muitos são meio tigela, crente para inglês ver, não tem compromisso nenhum. Mas Deus nunca usou todo, mas Ele precisa de um exército. E hoje você se comprometeu aqui, não foi? Você recebeu aqui uma estola de compromisso, de aliança. Eu vou orar pelo Brasil. Sim, queridos, a igreja é a esperança para o Brasil, não é o governo, não é nenhum presidente, nenhum deputado, nenhum senador. Oramos por servos de Deus, sim, nessas esferas de influência, mas é Deus agindo neles e através deles, é pela igreja, é pela fé. Eu gosto de ouvir o deputado Nicolas quando ele diz, eu sou cristão e estou deputado. Está aí pregando, está acima para baixo, né? Eu sou cristão em primeiro lugar. E é isso. Quando cada um que vai sendo posicionado entende isso, humilhação, oração, busca, promessa, Deus vai nos ouvir sim. Aí o texto, não vamos ler novamente, mas deixar muito claro que há um chamado para nos humilhar diante de Deus, a orar com jejum, com lamento, buscar a face de Yahvé e se converter dos nossos maus caminhos. Primeira coisa que vamos orar aqui, um princípio negociável, o arrependimento pessoal. Quando lemos o Apocalipse, Jesus está enviando as cartas para quem? Para quem? Para as igrejas. Para as igrejas. A quem Jesus está apelando ao arrependimento?
não é, igreja? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Onde está o teu primeiro amor? Então, queridos, a primeira coisa que vamos orar aqui é por nós, para Deus quebrar o nosso coração, para Deus tirar a calosidade do nosso coração, entrar em quebrantamento. Somos pecadores. Alguém ficou chocado quando eu disse somos uma nação pecadora. Agora eu digo somos uma igreja pecadora. Somos pecadores, queridos. Somos uma igreja pecadora. Se nós não somos o que Cristo determinou que fôssemos, somos pecadores. Jesus Cristo é o padrão. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu falei, por exemplo, de palavra. Que palavras saíram da sua boca esta semana? Será que todas as palavras que saíram dos nossos lábios passam pelo crivo da Bíblia? Jesus disse que não falava nada que não ouvisse o Pai falar. O que é que tem saído da nossa boca? Temos que nos purificar, porque se eu vou ser usado profeticamente para falar aos céus, para emitir decretos, eu não posso ter nenhuma aliança com o diabo. Não posso tomar cafezinho com o diabo de manhã e querer entrar em guerra à noite contra ele. Então a nossa primeira posição como guerreiros é sobre nós mesmos. Antes que possamos nos apresentar diante de Deus com súplica pela nação, é mandatório que cada indivíduo se examine e se arrependa dos seus pecados pessoais. A mudança de uma nação começa no coração contrito de cada crente. Não podemos clamar por santidade pública sem antes buscarmos a purificação privada. Leiamos estes dois textos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Curva a sua cabeça. O teclado podia nos dar uma música de fundo. Vamos devotar um tempo agora, queridos, sondar os nossos corações. Cada um sonde o seu próprio coração. Vem o espírito de convicção. Espírito Santo, toca-nos, revela. Traz o que está oculto. Traz à mente o que deve ser confessado. Eu vou guardar silêncio, porque você precisa de silêncio para estar diante do Senhor, sondando o coração. Não é que você tem que fabricar pecados, mas se o Espírito traz algo ao seu coração, enquanto isso você pode ir orando em línguas, e o Espírito vai trazendo a sua mente, e o que Ele trouxer, confesse. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Senhor Jesus, colocamos-nos sob o Teu sangue. Purifica-nos. Penetra os recônditos mais profundos da nossa alma. Traz à luz o que está em trevas. Arrependemos-nos da nossa indiferença, da nossa frieza, da nossa falta de compromisso com Tua palavra, com a oração, com o perdido. Arrependemos-nos de palavras críticas, palavras de incredulidade. Por tantas vezes Te esquecermos, por corrermos à frente do Teu Espírito, não aguardarmos a Tua voz.
Arrependemos-nos de desejos e orações egoístas. Arrependemos-nos do rancor, da mágoa, da ferida que às vezes nutrimos, ou até mesmo de desejo de vingança. Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos. Como a prata e como o ouro, queima tudo que é palha. Colocamos-nos na cruz, colocamos a nossa carne na cruz. Espírito Santo, ajude-nos a viver na cruz, a não tirar os olhos de Ti. Sensibiliza os nossos corações. Perdão, Jesus, por ferirmos o Teu coração, por não levarmos em conta o Teu sofrimento. Tu não mereces os nossos desvios, a nossa frieza, a nossa instabilidade, nossa falta de perseverança, nossa falta de oração, nossa falta de identificar-nos com as causas do Teu próprio coração. Nós reis-nos aos Teus pés, doce Espírito, apodera-te de nós como Te apoderaste de Jesus. Oh Espírito, formaste um corpo para Jesus no ventre de Maria, para que Ele pudesse viver a vida do Pai, falar as Suas palavras. Queremos Te oferecer o nosso próprio corpo, nosso espírito, nossa alma. Vive em nós a vida de Cristo no poder da ressurreição. Espírito Santo, forma Cristo em nós, forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós, para que nós possamos sentir o que Cristo sente, que o nosso coração bata no compasso do batido do coração de Jesus, que amemos o que Ele ama, que nos devotemos àquilo a que Ele se devota. Nós nos consagramos a Ti nesta manhã, por esta nação nos rendemos a Ti, a favor da pátria que nos deixa, nos santificamos a Ti, e nos oferecemos a Ti, para ser a Tua boca, para ser a Tua voz. Mas Senhor, não podemos andar se Tu mesmo, ó Espírito Santo, não nos moveres. Como agonizaremos se Tu mesmo agonizares dentro de nós? Como intercederemos se não for mesmo Teu mover intercessório dentro de nós? Por isso, eis-nos aqui. Possui-nos, possui-nos, possui-nos. Seja tudo para a glória de Yahvé, o Deus triuno. Amém. Vamos à segunda área, queridos. Os sacerdotes, pastores, bispos, apóstolos, líderes, chorem os sacerdotes. Ministros do Senhor entram ao pé do altar. Malaquias 2:7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento. O que vamos orar? Quantos pastores temos aqui? Fiquem de pé, por favor. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Por favor, venham todos aqui à linha de frente. Pode me contar quantos tem? Quantos são os que estão aqui à frente? Quantos são?
49, 50. Eu gostaria 50. Mas ele vai estar tocando. Eu gostaria que vocês se agrupassem. 10 grupos, 5 em cada grupo. Façam pequenos grupos, círculos. Só vai sobrar um com 4. Juntos, 5, 5, 5, 5. Como? Agora, queridos, agora podem olhar para cá. Nós vamos fazer um trabalho aqui que o Espírito colocou no meu coração. Às vezes, quando fazemos oração coletiva, muita coisa fica de lado. Agora, grupo 1. Levanta a mão, quem é o grupo 1? Pegue esses textos. Vocês vão orar por este assunto usando estes textos. Alguém toma nota. Eu darei a cada grupo um assunto com os textos bíblicos. E vamos entrar em intercessão coletiva nos grupos, de tal maneira que todos estes assuntos sejam cobertos, baseados na própria palavra. Então, grupo 1, ok? Grupo 1, omissão na pregação do arrependimento e santidade. A igreja toda vai orar também, tá? Vai orar em línguas. Grupo 2, levanta a mão, grupo 2, escândalos ministeriais. Aqueles textos, anotem lá, porque eu tenho que avançar aqui, não posso ficar com todos os temas. Grupo 3, mercantilização da fé. Tem muito hoje isso no Brasil. Aí estão os textos. Grupo 4, busca por status e poder. Estamos confessando os nossos pecados ministeriais. Temos que nos colocar no lugar, porque somos sacerdotes. Ok, anotem os textos, porque eu vou passar agora para o próximo. Alguém anote aí. Ok, vamos para o quinto grupo. Esse aqui, orgulho espiritual. Aí estão os textos. Vocês podem printar, é bem mais fácil, né? Printa aí com o pão, já está. Sexto grupo, hipocrisia religiosa. Sétimo grupo, negligência no cuidado do rebanho. Grupo 8, ensino de heresias e doutrinas. Ok, vou avançar. O grupo 9, profanação do altar de Deus. E o 10, perda da autoridade espiritual. Podem juntar-se, e aí vocês vão dividir, cada um pode ler um texto, ok? Leiam os textos. Passa para vocês não. Gente, printa, alguém tem aí algum lugar para printar, não? Esse aqui? Hã? Aí, alguém precisa mais que eu volte? Eu vou voltar tudo agora. Ok. Primeiro bloco de 4, se alguém não pegou. Mais outro bloco de 4. É só printar. E então, o outro grupo. São esses. Podem começar a orar. Vamos tomar aí um tempo. Cada um pode ler um texto, e em cima do texto você se inspira para a oração. Agora toda a igreja, meu filho, ninguém vai ficar fora não, vai, fica de pé, vamos lá embora. Vamos orar pelos ministros, vamos orar pelos pastores, vamos orar para Deus arrancar o pecado da vida dos pastores. Todo mundo abre a boca e o que Deus vai colocando no seu coração. Pai, nós nos unimos agora para orar pelos pastores, pelos bispos, pelos apóstolos, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes. Vai orando, eu não vou ficar no microfone para não atrapalhar, mas vai orando, não para de orar. O que o Espírito for colocando dentro de você, você vai orando.
Aleluia, aleluia. Vamos agora para outro tema. Todos juntos vamos ler o que está na tela. Continuem aí, pastores. Porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus, chamado arrependimento às igrejas da Ásia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que é que vamos orar agora, a igreja, o povo de Deus? E temos também 10 focos, então eu vou dividir agora os focos do mesmo modo. Número 1, frieza espiritual. Não saiam daí do caminho. Continua o mesmo grupo de pastores aqui para orar pela igreja, e toda a igreja vai orar também. Número 1, já pegou? Número 2, falta de amor. Número 3, divisões. Número 4, religiosidade vazia. Número 5, mundanismo, amizade com o mundo. Posso avançar? Lá vai. 6º, corrupção do meio cristão. O grupo 7, falta de compaixão da igreja. 8º, desprezo pelos pobres e órfãos. 9º, apagamento do fogo do Espírito. E o 10º, a quebra de comunhão. Toda a igreja vai orar, os pastores vão orar, eles estarão lendo os textos, cobrindo a igreja, porque há uma autoridade espiritual agora dos pastores sobre a igreja. Então vamos todos abrir a boca e vamos embora agora. Aleluia, aleluia. Abra a boca, vamos orar pelo avivamento da igreja. Toda a igreja orando por avivamento. Os pastores estão trazendo os pecados da igreja. Agora a igreja vai orar pelo fogo. Venha o teu avivamento. Espírito Santo, possui-me. Abra a boca, meu irmão. Abra a boca e ora. Não fica com a boca fechada. Abra a boca, ora em línguas, decreta. Venha o teu avivamento, venha o teu fogo. Oh Espírito, apodera-te da tua igreja, apodera-te da tua igreja. Venha um fogo de avivamento, sopra as cinzas do altar, purifica o teu povo, santifica o teu povo. Oh Deus, o maior avivamento da história vem agora sobre a nação, sobre cada igreja, sobre cada ministério, cada igreja local, cada denominação, cada ministério, cada ministro, cada ovelha,
todo o teu corpo seja tomado pelo teu espírito, em chama incandescente, de paixão por ti, de paixão pelas almas. Oh, Rabachequei andararahai. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Uma irmã veio me dar uma notícia aqui agora. Diga, Deus escuta a oração. Para dizer que nosso amado pastor Vicente levantou-se e andou. Eu fui lá fazer uma visita e disse: você só vai se ver andando lá. Importante que você veja, visualize na oração que Deus está fazendo. Não permita que circunstâncias demoram. Queridos, vamos entrar agora na parte final, que é a nação. Todos juntos, bem-aventurado. A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Se uma nação se arrepender, Deus suspende. Vocês não vão acreditar, mas eu tenho aqui 50 tópicos de oração pela nação. E o que Deus colocou no meu coração é para todo mundo orar. Agora todo mundo aqui vai ficar num grupo. Agora todo mundo. E debaixo de uma liderança pastoral, né? Então vamos ver, os pastores aqui, agora um ao lado do outro. E agora vamos distribuir a igreja todinha. Fica melhor. Façam assim a círculo. Porque aí vamos ver, não sei quantas pessoas tem, mas pelo menos fica ao lado. Fique ao lado, porque cada um de vocês vai comandar um grupo, tá? Vai pôr a tropa. Porque, olha, eu andei ali, tem gente ainda de boca fechada. Diga ao seu vizinho: você hoje vai abrir a boca. Se é mudo, vem aqui que a gente ora para você acabar com essa mudez. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. O diabo não é onisciente. Ouviram? Ele não escuta o que vai dentro de você. Então, se você está aqui orando e intercedendo, tem que fazer ouvir sua voz. Fazer ouvir sua voz. É preciso falar. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Na boca. É na boca. A espada está na boca. E você vai abrir a boca e falar. Amém. Olha aqui. Todo mundo aqui. Cada um se junta a um pastor aqui, ou cada pastor pega um bocado de gente ao seu lado. Pelo menos quantos aí? Pega os 3 ou 4. Cada um pegue 3 ou 4 pastores. Cada um pegue 3 ou 4 aí. Arrebanhe aí. Arrebanhe. Não fique ninguém sem o grupo. Vamos fazendo grupos, vamos fazendo grupos, vamos fazendo grupos. Olha aqui, vocês que já estão aqui, eu vou dizer, grupo 1, levanta a mão. Grupo 1, quem é o grupo 1? Corrupção. Grupo 2, mentira, está lá o texto. Grupo 3, exploração dos pobres. Grupo 4, injustiça social. Grupo 5, violência. Grupo 6,
Idolatria do poder. Grupo 7, arrogância do governo. Grupo 8, desonestidade nos negócios. 9, imoralidade sexual. 10º, adultério que impera na nação. 11º, homens com homens, mulheres com mulheres. Isto é, homossexualismo. Vamos contra esse espírito que está aqui. Foi 11, né? 12, derramamento de sangue inocente, aborto, homicídio, violência. 13, feitiçaria e ocultismo. 14, idolatria, falsos deuses e imagem. 15, ganância e avareza. 16, prostituição e fornicação. 17, onde está o 17? Orgulho nacional. 18, promiscuidade. 19, tráfico de pessoas e escravidão. 20, quem é o 20? 20, ok. Uso de drogas, embriaguez e vícios. Eu acho que terminaram os grupos, né? Tem mais algum grupo? Tem lá, 21, ok. Engano político e mentira dos líderes. Ok, podem começar e eu vou orar pelos que tenham aqui o restante.
Aleluia. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Agora, estamos em arrependimento por esses pecados nacionais. Eu agora vou citar, cada um de vocês, aquilo que tocar no seu coração vai ser o seu foco. Eu vou simplesmente citar. E aquele pecado que o Espírito Santo coloca como um peso maior, vai ser o que você vai orar. Opressão do trabalhador, desprezo pelos órfãos e viúvas, racismo, preconceito, violência doméstica, assassinatos, amor ao dinheiro, materialismo, covardia diante da injustiça, silêncio cúmplice diante do mal, falta de misericórdia. Temos visto tanto isso em nossos juízes, não? Opressão religiosa e perseguição, profanação da família, quebra de pactos, infidelidade a Deus, fraudes financeiras. Temos aí o Banco Master, né? Ingratidão a Deus, blasfêmia contra o nome de Deus, que aconteceu tão escancaradamente no carnaval, negligência com os pobres, desprezo pela palavra de Deus, relativismo moral, idolatria de homens, de governantes, de celebridades, orgulho acadêmico, científico contra Deus, leis perversas, legalização do pecado, perseguição à igreja, rebeldia contra autoridades legítimas, rebeldia contra Deus, destruição da criação, negligência espiritual, frieza, apostasia, amizade com o mundo, mundanismo, orgulho e autossuficiência nacional. Tudo isso. Então vamos abrir a boca. Aquilo que tocou mais no seu coração, abra a boca e se arrependa. Pai, nós te pedimos perdão. Muitos são os nossos pecados. Somos uma nação injusta, somos uma nação pecadora, mas colocamos, verbalizamos diante de ti estes pecados nacionais e te pedimos perdão. Reconhecemos que verdadeiramente são pecados, aplicamos o sangue do Cordeiro. Venha pelo poder do teu sangue, purifica a nossa nação, meu Deus, de todos esses pecados nacionais. Lava-nos, ó Deus. Muitos são os nossos pecados. Não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo a tua muita misericórdia. Ó Deus eterno, ó Deus de graça, ó Deus de poder, toma-nos por herança. Somos teus, esta nação é tua. Temos consagrado esta nação a ti. Oh, nós nos arrependemos, porque nós temos pecado, a igreja tem pecado, a nação tem pecado, mas nossos olhos estão postos em ti. Cremos no poder santificador, perdoador, pelo teu sangue, Jesus. Venha o teu sangue lavar-nos, lava as nossas autoridades. Trazemos os nossos governantes, os poderes executivo, legislativo e judiciário, sejam tomados por ti, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Gostaríamos que agora todos coletivamente nós orássemos pelas próximas eleições. Nós estamos buscando limpar os céus da nação para uma virada grande. Há uma mudança muito grande proposta para o próximo ano. Os céus se movem neste ano, conexões divinas. Imagina o peso das eleições deste ano. Presidente da República, parte do Senado, toda a Câmara de Deputados Federais, os governadores de estado, as câmaras de deputados estaduais. É muita gente envolvida. São líderes que determinarão o curso dos estados e da nação inteira. Por que Satanás procura? Quando estudamos as montanhas, como fizemos agora, você pode buscar lá para o seu grupo de sessão, lá em nosso YouTube. Nós demos um estudo sobre cada área de influência
e depois um roteiro, como orar por cada uma, que textos bíblicos e tudo. Porque quanto mais em cima de qualquer uma área de influência, se for do mal, maior influência do mal. Se for do bem, maior influência do bem. Por isso, quando eu falo aqui que vamos ter o 25 de abril, em algo inédito, né? Porque muitos se reúnem por algumas coisas, às vezes vai ser um movimento inédito, né? É de arrependimento, santa convocação pela nação, e Deus abre a porta para que uma legalidade espiritual, e a própria governadora que precisa das nossas orações, quer dizer, está no topo, a mais alta autoridade do Distrito Federal, nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito. Isso é a bênção para todo o Distrito Federal, e dali partir para influenciar Senado, Congresso. Eu sempre digo, queridos, a gente tem que pensar, não é só em presidente da República, nós precisamos de um Congresso forte, para que não passem leis que não devem passar, para que tenhamos presidente do Congresso também corajoso, que não esteja preso, que não tenha dívida. Porque aqui estamos vendo como é que uma nação inteira, milhões de assinaturas chegam para o impeachment, e uma só pessoa decide não fazer nada, enquanto a injustiça está aí, enquanto estamos vendo a ditadura do judiciário, e aqueles que têm o poder de decidir não decidem. Tudo tem que mudar, tudo tem que mudar. Acorda, Brasil! Acorda, igreja! Acordem, guerreiros! Temos que fincar marcos. Eu já fiquei lá um pregão, declarando o governo de Jesus Cristo, e vou a alguns lugares em Brasília, no judiciário, no Congresso, e pôr a estaca, a tenda do reino de Deus, ligando o céu e a terra, pelos nossos decretos proféticos. Amém? Então vamos orar logo, não é esperar que surjam candidatos, mas que Deus levante os que Ele quer para se candidatarem, que encontrem legenda dentro dos seus partidos, aqueles que Deus quer, e que Deus trabalhe no coração dos eleitores. Ninguém pode deixar de votar, não, é responsabilidade nossa, é obrigação cristã. E o diabo é que quer que a igreja não se envolva em política. O diabo, Deus é político, gente, Ele é rei. Amém? A igreja não pode ficar. Tudo que temos de bom da sociedade veio de onde? Do protestantismo. Nós temos que restaurar o legado judaico protestante. Deus tem uma igreja nessa nação, e nós reinamos pela oração. Então, vamos lá, vamos gerar novo presidente, novos deputados, novos senadores, novos governadores. Abra a boca. Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora. Oh, aleluia. Ore, 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 ore. Deixa o seu espírito fluir. Ore, ore, ore. Chamamos a existência o presidente da República cheio do Espírito Santo. Oh Deus, move-te agora para que seja candidato e eleito um presidente da República que te tema, que tem o coração afinado com o teu coração, que fará a tua vontade, que andará na luz da tua presença, que buscará a tua palavra, que teme o teu nome, que andará de acordo com os teus oráculos divinos, que buscará a tua direção. Uma nação sob Deus é Brasil, uma nação sob Deus. Jesus, Tu és o rei do Brasil, Tu és o governante do Brasil. Então mova-se o teu espírito para trazer um presidente alinhado ao teu coração.
nós oremos por governadores igualmente tementes a Ti, governadores que leem a Tua palavra, que oram, que jejuam, que se alinham com a Tua palavra, que ouvem a Tua voz, que se arrependem, que buscam o bem, livres de corrupção, livres de engano, livres de mentira, livres de conchavos políticos. Começa, ó Deus, passar por toda esta nação, levantando novos governadores alinhados com o Teu Espírito, subindo ao topo da montanha do governo em cada estado. Oramos pelos deputados federais, novo Congresso Nacional, cheio de deputados e senadores, cheios do Espírito, que Te temem, que Te honram, que ouvem a Tua voz, que buscam a Tua face. Que a Tua vontade se estabeleça, e nos estados, deputados estaduais, igualmente tementes a Ti, livres de toda e qualquer corrupção. Ó Deus, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino sobre cada candidato, venha o Teu reino sobre cada um que será eleito como presidente, como governador, como deputado federal, como deputado estadual, como senador. Governa, meu Deus, a mente, governa as emoções, governa as decisões. Sê Tu Rei, Senhor, soberano na vida de cada um, no exercício da sua função política e governamental. Muda os juízes, traz a justiça, estabelece a Tua justiça e a Tua vontade. Chamamos a Tua vontade para o Brasil, chamamos a Tua vontade, seja ela feita no Brasil de uma forma tão perfeita quanto ela está estabelecida nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo mundo diga: venha o Teu reino sobre toda esta nação. Governa, a começar em mim, o mundo dos pensamentos, o mundo dos sentimentos e o mundo das decisões, para que esta nação inteira esteja alinhada com a Tua vontade, de uma forma tão perfeita quanto a Tua vontade está estabelecida no céu. Eu decreto: o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. E hoje, representando o Brasil, eu declaro: ouçam os céus e todos os principados. O Brasil tem um legítimo dono, um legítimo governo, um legítimo legislador, um legítimo juiz, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele reina, e Yahvé reina no Brasil, Yahvé reina no Brasil. E eu dou um grito de vitória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sobre toda a nação brasileira. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos dar este grito de vitória do Rei. 1, 2, 3. Por um instante, volte e retorne com calma ao seu lugar, com calma. Queridos, por favor, pode acender tudo aqui agora. Aleluia.
Seja bem-vindo se você não conhecia o culto de guerreiros. Mas não terminamos ainda. Calma um minuto. Um instante. Um instante. Aleluia. Um instante. Glória a Deus. Eu queria que você puder projetar para mim o decreto deste ano, que nós temos orado, o ano de conexões divinas. Um ano de conexões divinas. Vamos todos juntos ler. Vocês conseguem ler aqui? Então, por favor, Tom. Isso. Vamos lá. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda as cortinas da tua habitação. Não o quê? Estende as tuas cordas e finca bem fundo as tuas. Vem o teu reino, assim na terra como no céu. Aleluia, aleluia. Pode voltar a acender. Eu peço aos amados que nós estamos ainda em alguns atos proféticos. Depois vocês falam com o apóstolo Valnice, por favor. Nós estamos ainda nos atos proféticos. Eu preciso que o marechal esteja aqui comigo. Por favor, pegue um VAV grande. O ano de conexões, que representa os 6, é um VAV. Apóstolo, eu assisti o seu culto lá no Congresso Cetro. E eu vi que a senhora pegou a espada. Mas eu já tinha mandado fazer no Espírito o VAV. O VAV tem esse símbolo aqui, ó. Dá para vocês olharem? Ele não é tão grande, ele é uma conexão, ele é um prego que ele crava, mas ele também fazia as conexões, amarrava aqui para a tenda. É um ano de conexões divinas. E ele também é o cajado. Ele é o princípio de um cajado. E este é dela. Como me acompanha aí? Este é dela. Este aqui, o VAV é dela. Por favor. Este é dela. Que ela vai para Brasília, ela vai. Gostou? Este, apóstolo Raquel, é seu. Viu? Não sei se a câmera está pegando, mas ela está ouvindo. Este é seu, apóstolo Raquel. O seu VAV. Para a presidente e a vice. Mas nós temos um último ato profético aqui também. Aqui está o mapa do Brasil, separado por regiões. Por favor, pegue 5 lá, uma cada um. Alguém dê um óculos de proteção para a apóstola Valnice. Leve um óculos de proteção para ela, por favor. Escute bem o que eu vou falar aqui, por favor, rapidamente. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Não estou preocupado com isso agora. Mas eu quero honrar os pastores que aqui estão. O presidente do Conselho de Pastores de Botucatu, ao lado da senhora aí, o pastor Marco. Pastor Marco, o senhor me honra muito. O pastor Julinho está ali ainda, da quadrangular. A bola de neve está aqui. Uma bênção. Como é que é o nome da Nações ao Calvário. Estou falando de Botucatu, tá? Então, se houver alguma, me perdoe, é só chegar aqui em mim. Fale, pastora.
Sim, a pastora Eveli, mas o estava certo. Igreja de Jesus. E nós separamos aqui. Tem algumas torres que o André fez muito bem de colocar, pequenas coisas. Nós vamos marretar essas torres. Porque eu fiz um pequeno levantamento. Nordeste é o primeiro em homicídio doloso. Sul, suicídio. Isso aqui são dados, você consegue no Google, no GPT, aonde você quiser. Mas se você quiser, depois eu mando as fontes. Tenho tudo aqui, fontes. Desaparecimento de pessoas e crianças. Sul também. O Sudeste, ele tem esse número de pessoas grandes, então ele tem esse problema também de desaparecimento de pessoas. Mas eu levantei algumas outras coisas, principalmente crianças. Desaparecimento de crianças é o Sudeste, região Sudeste. Feminicídio, agressões a mulheres, Centro-Oeste. Estupro, Norte. Só para os senhores terem uma ideia como Jesus quer que a igreja ore. Fora o esoterismo, feitiçarias, macumbarias. Nós estamos vendo na televisão a desgraça que aquele americano que é milionário fez, e quantos participaram, que chegavam até crianças, sacrifício de crianças, que não era novidade para nós, mas não pensávamos em escala tão grande. Sacrifício de crianças desaparecendo no Pará, já foi Fernando Noronha, já foi detectado, delatado. O tráfico, a prostituição no Nordeste, a mentira, a macumba, a desgraça, a feitiçaria, a invocação, a necromancia que há do sul ao norte desse país. Mas esse país foi orado nos 4 cantos dele, foi ungido, não tem autoridade de ficar. E aí eu fiz questão, em cada ponto desse, tudo isso em oração, há um pequeno vave que nós vamos cravar nessa região, conectando o Senhor Jesus. Primeiro nós vamos dar uma marretada nesses pontos aí, e depois nós vamos cravar o vave, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira. Agora que nós nos arrependemos, temos condições de fazer isso. A legalidade aqui, pelo arrependimento. Tá bom? Então, eu queria que os pastores, nós vamos deixar todo mundo ver, eu não sei se vocês conseguem ver, depois vocês se aproximam e vão ver. Todos os pastores pudessem subir aqui novamente, mas deixasse aberto aqui, para que a gente possa fazer os atos proféticos. Eu queria um martelo ou a marreta. Não é difícil de quebrar, nós deixamos tudo certinho. Por favor, pastor. Pastores, eu quero que vocês orem. Igreja, ore em línguas, pode ficar sentada. Pastores, estenda as suas mãos. E agora nós queremos destruir. Mídia, pode vir do lado, aqui um do lado, outro de frente, outro atrás. Eu só queria que deixasse a igreja vir. Podem vir para cá, podem ir para lá. Eu preciso que a igreja participe. Igreja, coloque-se de pé, em nome de Jesus. A partir do momento que ela derrubar, depois nós vamos colocar o vave e ela vai martelar o vave.
as conexões divinas. Pai, nós declaramos agora que toda a torre do inferno caia por terra. Toda a torre do inferno caia por terra, seja destruída agora, em nome de Jesus. Cai por terra, em nome de Jesus. Todo levantar do inferno seja destruído agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos: seja destruído nesta nação toda amarra de Satanás, em nome de Jesus. Nós declaramos o teu poder, a manifestação do alto, a manifestação do alto, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu vou fazer assim, vou mostrar, depois eu vou chamar um pastor, a turma da dança coloca, mas não empurra. Você vai procurar esta saída, tem uma pequena fissura, eu vou estar aqui te ajudando, e você vai colocar o VAV, as conexões. Pastor Alexandre, ele está tocando. Pastora Márcia, pastor, essa fissura. Oh, rebabaxô. Pastor Sérgio de Guaratinguetá. Coloca na fissura. Aí, tá bom. Não precisa empurrar mais. Presidente, pastor Marco, presidente do conselho de Botucatu, pastores de Botucatu, faz a conexão com a região que está no seu coração aí, que sobrou. Tem o Nordeste, tem o Sudeste. Ele, depois que entra, não sai mais. Vai ficar aqui como um ato profético. Vai ficar cravado. Pastor Aldenice, presente de Deus hoje aqui, a honra. Por favor, o VAV na mão dela. Região dela. Ela nasceu aqui. Alguém segura para mim? O Nordeste tem de ceder ao poder de Deus. Aleluia! Pode brigar, mas vai ter que entregar. Dá um martelo menor aí para a apóstola Valnice, para não ficar tão pesado. Tá aí no chão aí. Tá aqui. A apóstola continua com o óculos. Pai, é um ano de conexões divinas, e nós decretamos: o sul está conectado ao Senhor, sudeste pertence a Jesus Cristo, centro-oeste é de Jesus, norte, você é do Senhor Jesus Cristo, nordeste recebe a conexão do alto, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Alguém me ajude? Agora nós precisamos pregar, colocar o VAV no mapa, que vai andar veio de São Paulo para Botucatu, e hoje vai para São José dos Campos. Vai para onde começou.
Aleluia. Próximo, guerreiros em São José dos Campos. Vem cá, pastores que representaram. Pode colocar o adesivo, por favor. Representando o apóstolo. Que honra, que honra. Pastora Lília, tem alguns pastores que estão sem o pastor Marco, pastora. E você, bonitinho? Você não nasceu aqui, eu acho, né? Mas esse púlpito aqui, eles frequentaram muito tempo. Ele veio trabalhar aqui. Uma gracinha. Uma graça. Eu participei não de formados, que acho que o Rosivaldo formou muito mais. Mas eu tenho um dedinho, uma unhinha aí. É diferente do pastor Leandro, pastor Acari. Quem formou-os foi completamente Yara e Vicente. Eu só me deleito aqui nesse sabor de bênçãos, mas não leva a fama, não. Eu gostaria de... O primeiro que foi colocado foi a autoridade de Jesus. Seu governo foi colocado em São Paulo mesmo. Eu gostaria de colocar a segunda, que a apóstola, eu gostaria de indicar, mas fica a critério dela, a verdade que é Cristo para o sul do país. Para o sul do país. Então, ô glória! Quero participar disso também. Ô glória! Está aqui. E São José dos Campos, próximo, guerreiros, este não nos pertence mais. Nós continuamos orando pelo Brasil, mas agora vai para a cave de oração lá por um mês, até o próximo guerreiro. Por favor, pastor, cuidado com o prego, depois a gente corta. A gente corta ele atrás aí. O senhor é gaúcho? Olha aqui. Espera aí, põe aqui de novo. Põe aqui de novo. Já que o senhor é gaúcho, põe esse vave aí. Prega esse prego também. Dá uma batidinha aqui. É um gaúcho? Ah, glória! Se os irmãos puderem pegar e levar para o Paulo, aí a gente devolve para o senhor com cortado atrás. Aí não tem problema de machucar ninguém. Tá bom? Eu acho que deu, não deu? Por favor, pastores, obrigado. Vocês são uma honra. Sente, nós vamos encerrar. Pastora Lília, acho que sobrou 5 vaves ali. Apóstola Valnice, a pastora Lília vai entregar para a senhora. Temos mais 5 vaves. Se a senhora precisar de mais, a gente faz mais, para a senhora cravar onde a senhora quiser. Brasília, onde a senhora quiser. A senhora andar, manda para nós, a gente faz chegar em São Paulo. São Paulo leva para a senhora. Isso, tá aí. Pastor, é um prego, mas ele tem o formato, o 6 tem o formato dessa letra aí, ó. A Brasília está no formato de um avião, que podemos chamar o formato da cruz. E o centro, eu já fiz atos proféticos nos 4 pontos extremos, colocando ali trigo, vinho e azeite, e um nível que Deus disse também lá, profetizando: o Brasil será nivelado pela minha palavra. Logo que você falou aqui, que eu olhei, eu já me vi nos 4 pontos da cruz de Brasília.
Aleluia! Graças a Deus as crianças subiram. Graças a Deus. Eu queria que elas vissem mesmo, eu ia falar, mas eu queria que as crianças vissem os atos proféticos. Olha, Darlan, fica de pé, Darlan. Cadê o Darlan? Vem cá, Darlan. Vem cá. O Darlan, para quem não conhece o Darlan, eu acho assim, talvez você conheça, mas não sabe quem é. Vem aqui comigo. Eu tenho uma palavra para você. Darlan é campeão mundial de arremesso. Peso. É a primeira vez que eu me sinto pequeno. Vem cá. Eu conheci na imersão lá no IBPFé. A esposa dele se formou e ele estava lá. Eu tenho orado pela tua vida, pela Olimpíada. Ele será o nosso representante na Olimpíada. Ele veio de Uberlândia. Uberlândia. Estamos fazendo guerreiros em Uberlândia. Ele veio de Uberlândia. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu oro todos os dias pela sua vida, para que você dê o maior arremesso da sua vida. Mas o Espírito Santo diz que, mesmo longe que seja o seu arremesso, Ele vai te usar para você fazer um arremesso que levará gerações e gerações aos pés do Senhor. Uma honra, viu? Deus abençoe. Depois, se alguém quiser pedir que ele arremesse alguma coisa, fica aí na frente. Campeão mundial. Tá bom? Mas eu oro por ele. Passe a orar por esse homem. Deus vai fazer gerações virem a Jesus pela vida dele. A Jesus. Pastores, muito obrigado. Pastor Marco, não há palavras para descrever o seu amor. Conte comigo nessa cidade. Muito obrigado, o senhor sempre honrando. Pastores, o pastor Joãozinho estava aqui. A bola, a pastora Aldenice quer marcar uma agenda com a apóstola Valnice. Eles vão te procurar. Pastora Aldenice, fica de pé mais um pouquinho. Obrigado pela sua vida, pela sua vinda. Foi um presente. Obrigado. A todos os pastores aqui presentes do presbitério, minha honra, meu amor. Aos pastores locais de Botucatu. Bola, eu acho que eu já dei uma iniciada na conversa. Agora precisa ver se tem agenda, tá bom? A Bola de Neve aqui vai falar com ela. Por favor, eu queria pedir uma salva de palmas à Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Botucatu, por essas pessoas que trabalharam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pastores, diáconos, ministros de crianças, a Luísa que está fazendo aniversário hoje. Cadê a Luísa? Vem aqui, Luísa. A Luísa preparou tudo com carinho. Quem mais faz aniversário hoje? Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Vem aqui. Não, vem aqui. Se alguém está fazendo mais aniversário hoje, vem aqui. A gente já vai terminar, é 1 minuto. Mas eu não posso deixar de abençoar. Ela trabalhou, muita gente trabalhou, mas hoje é o aniversário dela. Vem cá, meu filho. Você é da cidade de Paranapanema? Meu Deus. Pastores da Nacional, não esqueça de abraçar a sua apóstola, a marechal de guerra. Estenda suas mãos, Pai, que venha o melhor para eles nesse novo ciclo. Seja o teu sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo que te pedimos e já te agradecemos. Te amo, viu? Paranapanema, Avaré, vocês são São José, São Paulo. Apóstolo Wagner, apóstolo Eneide, apóstolo Rosivaldo, Campinas. A humildade deles me constrange.
Alexandre e Márcia, 12/12 estarei em Campinas. Eu vou lá por amor, mesmo que eu vá andando, eu vou para lá. Queridos, vamos nos colocar em pé. Queridos, vocês não precisam esperar por nós para continuar guerreiros. Lembra que eu falei? Guerreiros está de volta, mas os guerreiros nunca pararam. Jejum uma vez por semana no mínimo por esta nação. Ore por esta nação, lembra disso. Mas independente disso, lembra do teu compromisso. Ore por esta nação. Igreja, precisamos orar. Lembra a palavra que foi dada hoje. Haverá cura sobre esta nação, em nome de Jesus. O amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce eterna comunhão e a consolação do Santo Espírito venha e permaneça sobre cada vida aqui, sobre cada pessoa. Pai, leva-nos sempre a viver esse arrependimento. Meu Deus, que o teu Santo Espírito nos incomode, que sejamos conectados com o alto e que esta conexão divina permaneça. Pai, tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Guaratinguetá também está aí.